Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje nós veremos o segundo episódio da série sobre Stripe, onde nós vamos criar alguns content types que nada mais são do que coleções. Após essa criação, o Stripe automaticamente cria os endpoints e expõe esses endpoints para consumo. Nunca foi tão fácil criar e manter APIs usando o Stripe. Antes de começarmos aí então o nosso segundo episódio, eu gostaria de continuar contando aí com a audiência de vocês, compartilhando o vídeo, se inscrevendo, postando comentário, curtindo, acessando a minha área de downloads aí para baixar todos os projetos que eu já venho publicando aí ao longo do tempo. A participação de vocês aí é muito importante para manter o blog e também o canal com assuntos aí mais novos aí e com vários projetos que podem ajudar aí a comunidade, ok? Bom, e também lembrando que a parte teórica fica lá no meu blog e também no vídeo, sendo que no vídeo lá no YouTube, na descrição do vídeo, é uma forma mais resumida, e a parte prática é o que nós vamos ver aí nessas aulas aí em vídeo, ok? Bom, começando então o propósito aí desse episódio 2, a gente vai criar, na verdade, o Stripe, ele é orientado a Content Types. O que seriam esses Content Types? Seriam coleções, né? E dentro dessas coleções nós podemos ter várias propriedades. E nós vamos então criar essas coleções, o Stripe permite criar N coleções, e quando você finaliza a criação de cada coleção dessa, o Stripe automaticamente cria os endpoints básicos necessários, né, para você fazer a gestão do conteúdo dessas coleções. Então o Stripe vai criar endpoints de inclusão, de alteração, de remoção, de pesquisa por ID, de pesquisa por todos os itens da coleção, e também vai expor esses endpoints para que vocês possam consumi-los a partir de outras aplicações que vocês tenham, tá bom? Então, começando aqui, se você lembrar lá da primeira aula, do primeiro episódio, se vocês não viram o primeiro episódio, eu recomendo que vocês vejam. Eu cobri toda a parte de instalação e de início do nosso projeto, tá? Aqui agora o projeto ele não vai estar iniciado, porque quando eu usei lá o comando strap new para criar o projeto, automaticamente ele já subia, iniciava esse projeto e expunha ele numa URL. Aqui no caso a gente tem duas formas de iniciar o nosso projeto para que a gente possa visualizar lá o nosso dashboard. A gente pode usar strap start quando eu iniciar o nosso projeto, e vai expor uma URL admin para que a gente possa conectar e fazer a criação das nossas coleções, dos nossos content types. Então aqui eu tenho a URL, né, a porta 1337 admin. Eu vou abrir aqui o Chrome, vou dar uma atualizada aqui na página. E automaticamente ele abre o dashboard, né? Que foi até onde eu cheguei lá no primeiro episódio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, e aqui em extensões, existe uma opção chamada construtor de conteúdo. Então é a partir daqui que nós vamos criar duas coleções para o nosso projeto de API. Nós vamos, na verdade, o nosso projeto é criar uma lista de tarefas. Então nós vamos criar primeiro um content type, uma coleção chamada tarefa, e uma coleção chamada status, que vai ser o status da tarefa, iniciado, não iniciado, em progresso ou concluído, tá bom? Então, o primeiro projeto que a gente a primeira coleção, o primeiro content type que a gente vai criar, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é clicar nesse botão adicionar, tipo de conteúdo. Vamos colocar um nome. Aqui a recomendação é colocar no singular, porque automaticamente o Stripe cria esses content types no plural. Então aqui eu vou digitar tarefa. Conexões eu não vou precisar mexer aqui. Descrição, para que a gente saiba para que serve essa coleção, vou colocar aqui, representa uma lista de tarefas diárias. Tá bom? Definições avançadas, aqui eu posso colocar um outro nome de coleção que eu queira. E aqui ele coloca o porquê disso, né? É útil quando o nome do seu tipo de conteúdo e o nome da sua tabela diferem. Não é o nosso caso aqui. Então, basicamente, só vou colocar o nome, a descrição, vou salvar. E automaticamente ele abre uma lista de tipos de campos que eu vou incluir na minha coleção. Né? Dentro de uma coleção, eu posso ter N propriedades que fazem parte de cada item da minha coleção. No caso das tarefas,
eu vou precisar incluir o título da tarefa, a descrição da tarefa, o status da tarefa, a data início e fim da minha tarefa. Então aqui nós vamos colocar, em primeiro lugar, o título. Definições avançadas, eu posso deixar um valor pré-definido para o título, que não é o caso. Posso definir aqui se ele é campo obrigatório, campo único, tamanho mínimo e máximo. Aqui eu vou deixar ele como campo obrigatório. Campo único, eu vou deixar ele aqui. Posso clicar em salvar, aí ele vai sair, ou continuar, para a gente incluir um outro campo aqui para a minha coleção. Agora eu vou incluir as datas, tá? Então, primeiro, início, que vai ser o início da atividade. Não vou deixar um valor pré-definido, ele não vai ser obrigatório e nem vai ser único. Vou continuar, vou adicionar um outro campo data, fim, vai ser a data de conclusão da minha tarefa, data prevista de conclusão. Não vou deixar um valor pré-definido, campo obrigatório também não, campo único também não. E por último eu vou colocar a descrição da minha tarefa. Aqui vai ser descrição, descrição. Aqui em definições avançadas, é interessante quando eu coloco o campo do tipo texto, ele permite a gente ativar o modo de edição, tipo edição HTML, né, que tem aí nos aplicativos web, nos websites, tá? Vou marcar essa opção. Vai ser um campo obrigatório? Vamos deixar ele como campo obrigatório. E agora nós vamos salvar. Pronto, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 campos. Eu vou salvar aqui esse meu content type, essa minha coleção. Temos aqui a aguardar aí alguns segundos, para que nesse momento ele está criando então todos os endpoints padrão necessários aí para que depois a gente consiga consumir essa coleção, tá bom? Então aqui criado, a gente vai partir agora para a criação da coleção do content type status. Vocês podem notar aqui, só antes da gente prosseguir, como eu disse para vocês, né, a indicação de colocar a coleção como singular, o content type como singular, porque aqui ele coloca no plural. Então, content types, aqui é a nossa lista de content types, e aqui ele colocou como tarefas, tá bom? Então, agora nós vamos incluir, errei aqui, nós vamos clicar aqui em adicionar tipo de conteúdo. Agora nós vamos partir para o status, aqui representa o status de cada tarefa. Definição avançada eu vou permanecer do jeito que está, vou salvar e aqui ele exibe a lista de campos. Aqui para o status eu só vou colocar o nome do status, né? Então aqui vai ser nome, ele é um campo obrigatório, ele tem que ser um campo único, vou salvar. E aqui tem um ponto importante, agora a gente vai ter que manter uma relação, né, entre a minha tarefa e o status. Como que eu faço isso? Existe um tipo de campo chamado de relacionamento. Então aqui eu vou adicionar um novo campo e aqui eu tenho relação. Então eu vou clicar nele e aqui eu vou montar o vínculo entre a minha tarefa e e o status. Então aqui já está marcado corretamente do meu lado esquerdo, status. E aqui do meu lado direito eu vou selecionar o content type tarefa e eu vou marcar essa opção aqui, ó. Um status pertence a várias tarefas. Tá? Então o mesmo status do iniciado ela pode pertencer a N tarefas. Então esse vai ser o tipo de relacionamento que a gente vai querer. Aqui é 1 para N, tem N para 1 e tem N para N. Então vai depender muito da sua necessidade aí do projeto, tá bom? Vou clicar aqui em salvar. E vou salvar o meu content type status. Então com isso a gente vai ter já dois content types, duas coleções criadas com um relacionamento entre elas, tarefas e status. Salvei aqui, ele criou também aqui no plural, como vocês podem ver, tá? Agora o próximo passo, depois que a gente criou as duas coleções, a gente vai incluir dados nessas coleções. Existem duas formas de incluir conteúdo, pelo próprio dashboard, né, ou fazendo o consumo dos endpoints, né? A gente tem consumo de inserção, então a gente pode chamar esses endpoints de insert para fazer inclusões dentro da minha base de dados
correspondente a cada coleção que eu estou manipulando, tá bom? Então, primeiro a gente vai incluir os status. Eu vou vir aqui no Content Type Status e vou começar a adicionar status aqui. Então, o primeiro status é não iniciado, vou salvar. O segundo status é em andamento, vou salvar. O terceiro status, concluído, vou salvar. E o outro status, pausado. Pronto, então eu criei todos os status necessários. E agora nós vamos vir aqui em Content Types na parte de tarefas. Nós vamos criar duas tarefas aqui. Vamos vir aqui em tarefas. Eu vou remover essas tarefas que eu já havia criado. Confirmar. E eu vou adicionar minha primeira tarefa. O título da tarefa vai ser, por exemplo, roteiro. O início eu vou começar hoje, né, 10 de julho. E vou concluir dia 12. Tá? E aqui na descrição eu vou colocar. Vocês podem ver que ele criou aqui uma área onde você pode colocar bold, negrito, itálico, uma série de coisas, né? Então aqui eu vou colocar criar roteiro para post de meu blog. Pronto. Vou selecionar um status. Aqui no momento ele vai estar como não iniciado e vou salvar. Pronto. Tenho meu primeiro conteúdo, minha primeira linha aqui que representa aí a coleção de tarefa, minha primeira tarefa. Vou adicionar uma outra tarefa agora, é a nossa segunda e última tarefa, que é gravação de vídeo. O início vou colocar dia 13, o fim vou colocar dia 14. Vou colocar aqui gravar vídeo para o canal do YouTube. Opa. YouTube. Vou colocar status também como não iniciado. Vou salvar. Então, com isso, eu criei dois content types, duas coleções com relacionamento entre elas e já com dados existentes, tá? Para que no próximo passo a gente consiga fazer toda a gestão de permissão, né? Hoje, dentro do Stripe, a gente tem permissão para acesso público e privado, e fazendo a gestão dessa permissão, a gente vai ter condição de começar a consumir esses endpoints para inserir dados, para fazer pesquisa das tarefas, pesquisa dos status e assim por diante. Tá? Então, para encerrar o episódio de hoje, eu vou só mostrar aqui a gestão de conteúdo, que é essa extensão gestão de conteúdo, onde a gente vai poder selecionar o nosso tipo de dado, né, o nosso content type, aqui no caso status e tarefa. Então vou pegar aqui primeiro o status, só para mostrar para vocês para que serve essa gestão de conteúdo. Ele permite eu fazer configuração de pesquisa e de filtro. Tá? Então aqui ó, ele permite habilitar a busca, sim, dentro desse endpoint aqui de status. Habilitar filtro, também está marcado como sim. A quantidade de itens por página, né? Se eu tiver um número grande aí de itens dentro do status, por exemplo, eu consigo limitar a quantidade de itens por chamada. O meu atributo principal de ordenação é o ID, então eu posso definir aqui se quero ele descendente ou ascendente. E no layout, quais os tipos de campo que eu quero exibir, né? Eu quero exibir o ID? Sim. Qual que vai ser o rótulo dele? Vai ser o ID. Eu posso colocar outro rótulo se eu quiser. O nome, a mesma coisa, colocar outro rótulo. Então, a hora que eu for fazer uma chamada, né, no endpoint, por exemplo, de pesquisa, ele vai me trazer esses dois campos, né? E eu posso ter o rótulo diferente aí do campo ou não. E eu posso também habilitar a ordenação de cada campo, tá? Então, aqui é a gestão da pesquisa, né? O que eu posso fazer para a pesquisa. Isso eu vou tratar com vocês com mais detalhes lá na frente, que é no momento que eu for fazer o consumo desses endpoints, tá bom? Pessoal, então com isso a gente encerra o episódio 2 relacionado à série Stripe, onde vocês viram toda a criação dos content types das coleções para que o Stripe então consiga gerar os endpoints automaticamente e expor esses endpoints para consumo.
Nos próximos episódios a gente vai avançar vendo a gestão das permissões, né, tanto públicas como privadas, como que a gente consegue configurar isso, para na sequência explicar para vocês como a gente consome esses endpoints criados pelo Stripe. Pessoal, se gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.